boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão da nossa série Vivências Literárias. Nas quintas-feiras nós temos um bate-papo aqui que não é exatamente de literatura, mas da vivência literária. Doutor André Longoni, bem-vindo, caríssimo. Ana Gonçalves, bem-vinda. Rosana, muito bem-vinda. Então a gente faz um bate-papo, o nosso convidado sempre traz assim uma riqueza, faz uma partilha conosco relativa às obras mais importantes para a vivência dele ou dela, tá? Então a gente está falando aqui de vida humana. Toda vida que busca coesão, deixa isso refletido na sua literatura. Hoje nós vamos receber uma polímata, a Carolina Michelini, que é uma pessoa aí de formação bastante diversificada, a pessoa que é uma leitora habitué e ademais, tá? Ademais, ela é escritora, já tem diversos livros aí escritos e etc, tá? Ela é inclusive a autora desta obra, O Pássaro, que é uma obra que eu já divulguei aqui na Casa da Crítica, tá? E deixo aqui também um bate-papo, quem por gentileza também quiser participar do programa, um dia ser recebido, me dá uma chamada, tá? A gente conversa aí, etc. Olá, Carolina, tudo bem? Vicente, boa noite. Caríssima, então vamos seguir e, enfim, seja muito bem-vinda, que alegria te receber aqui, tá? Muito obrigada. E a Carolina é, como eu já falei, uma polímata, pessoa que tem uma formação muito diversificada, fica muito claro do que eu já vi, ela tem um canal próprio, tá? Do que eu já vi, uma pessoa que é diversificada, mas busca coesão, autora de vários livros, entre os quais este que eu já li, tá? E que já fiz até uma divulgação desse trabalho. Meus parabéns, o trabalho tem verve, tá? E Muito Carolina, antes da gente começar, arremata por gentileza qualquer aspecto aí da tua apresentação, que claramente eu só falei um pouquinho. Aí, por favor, conta para nós mais aí de você. Bom, eu entrei agora, eu não sei, não ouvi o que você falou antes, né? Antes de eu entrar. Mas eu sou autora de livros infanto-juvenis, que é o meu trabalho, né? Meu dia a dia. Eu toco violoncelo, eu já não toco mais em orquestras nem nada. Eu tenho um canal de estímulo à leitura para crianças, onde eu conto as histórias dos meus livros tocando violoncelo. Eu faço uma trilha sonora para os livros. E atualmente é assim que eu tenho vivido a música, né? Embora eu tenha vivido de tantas maneiras, agora é assim que está indo. Eu vivi uma parte da minha vida na Itália. Isso foi muito importante como experiência de vida, né? Você sair do Casa da Crítica. Teve uma outra voz. Não, já está resolvido. Eu agora consegui te ver. E aí deu um joia. A experiência de ter morado na Itália foi uma experiência muito importante, porque você ter que sair do conforto cultural é uma baita experiência. Você ser obrigado a entrar na cultura do outro, porque quando você vai na casa do outro, é a cultura do outro que você tem que respeitar, né? Então, você ser obrigado a respeitar esta outra cultura, a olhar para ela, é uma experiência muito forte, porque a gente se dá conta de que nós estamos mergulhados na cultura, e a cultura é uma piscina sem bordas. A hora que você é obrigado a sair da tua cultura, você se dá conta do quanto tudo que as suas escolhas são culturais, inclusive as escolhas de quem você ama são culturais. Porque é muito difícil você encontrar harmonia fora do conforto cultural, né? Você encontrar conforto fora do conforto cultural, inclusive nas relações. Por isso que é tão difícil aceitar a opinião do outro, que é diferente da sua, né? Então, também foi uma experiência muito importante para mim. Muitos dos livros que eu escrevi estão relacionados a essa experiência. E é isso. Acho que eu falei bastante, né, de mim. Eu guardei uma palavra, uma locução que você deu aqui, que é de muito, muito relevante. Conforto cultural. Tá? Isso aqui tem uma questão muito séria envolvida. Tá? Muito, muito importante.
E, enfim, provavelmente isso vai ecoar na literatura que você vai contar aqui para nós, tá? Que isso é um dado seríssimo da tua biografia, muito importante. E, enfim, vamos ver. Mas, caríssima, você de antemão, já digo aqui para todos os presentes, você já está convidada para voltar muitas vezes Opa, para contar muito o que você tem para partilhar. Mas vamos opa, eu tentar adoro falar de pegar livro. um fio condutor hoje, literatura mais importante, tá? Opa, vamos lá, vamos Essa lá. questão, conforto cultural para uma pessoa que busca coesão, as dificuldades de hora estar num lugar, hora estar no outro, viver amores também em lugares diferentes, padrões de todos os confortos e desconfortos. Que obras são vivazes, marcantes aí para você, caríssimo? Bom, Vicente, você sabe o que eu pensei? De fazer uma coisa cronológica. Então eu vou te falar de uma obra que me marcou na minha juventude, há muito tempo atrás. Uma primeira obra que me marcou muito, que eu reli e que foi muito importante para a minha formação, Os Anos de Aprendizagem de William Meister, do Goethe. Por que esta obra foi tão importante? Bom, esta obra é uma estreia. O Goethe, nesta obra, ele lança o que as pessoas chamam de romance de formação. Existe um nome em alemão, mas eu não vou pagar o vexame aqui de tentar pronunciar, porque alemão é uma língua, para mim, completamente desconhecido. Ou romance de aprendizado. Esse é a estreia, não, o Goethe com este livro, ele inicia o tal do romance de aprendizado. Bom, William Meister, o personagem deste romance, ele é de uma família burguesa que tinha a expectativa de que ele seguisse os caminhos da família, né? Trabalhasse com comércio e tal. Uma família bem-sucedida e tudo mais. E o William Meister resolve partir com uma trupe, né? Ele mergulha no teatro e parte com uma trupe e tem os anos de aprendizagem dele na arte, no amor, na vida, nos encontros e desencontros. Bom, esta obra me marcou muito porque eu estava ainda iniciando a minha vida, né? Jovem e tal, e eu, obviamente, venho de uma família burguesa, uma família de pessoas que têm profissões técnicas, né? Engenheiros, médicos, advogados, né? E eu sempre me senti a vida inteira não pertencendo. Aliás, o sentimento de não pertencimento é um sentimento muito importante. Quem estiver nos ouvindo aqui, quero muito falar com vocês sobre isso. O sentimento de não pertencimento na juventude, ele é muito dolorido. Ele só deixa de ser dolorido quando você consegue transformar o não pertencimento em liberdade. Eu não pertenço. E isso é difícil, porque a aceitação de que não pertence a gente já conhece, né? Não pertencer a grupos, a seitas, né? Não participar, não pertencer. Isso tem consequências, mas isso pode ser transformado em liberdade. Já que eu não pertenço, eu posso pensar por mim. E este livro me trouxe esta grande luz, porque eu tinha muita angústia, assim, de sentir que estava decepcionando, né? Eu não estava nem um pouco a fim de fazer nem direito, nem engenharia, nem nada disso. Então foi um livro muito Com que revelador. idade você estava quando deparou com essa obra? Eu acho que 16 anos. E como é que essa obra chegou na tua mão? Alguém indicou? Foi um ato do acaso? Enfim. Ai, que pergunta! Não vou saber te responder essa pergunta. Não me lembro mais como essa obra chegou na minha mão. Tá? Não lembro mais. Nessa ocasião, você estava o quê? No segundo grau, na tua cidade de origem, certo? Não, eu não E estava já mais tinha na uma vontade. cidade de origem. Eu viajei muito, muito ao longo da vida. Eu morei há pouco tempo em muitos lugares. Eu morei no Sul, morei no Mato Grosso, morei em muitos lugares. Meus pais, embora tivessem essas profissões bem determinadas, eles eram bem aventureiros. A gente morou em muitos lugares. Ok. E me conta uma Essa coisa.
mas a ideia de ir para o exterior você já tinha? Ou também essa obra te deu aquele Não, sussurro, quero bater asas mais longas? não, a ideia de ir para o exterior foi por acaso. As coisas na minha vida, eu nunca forcei, as coisas foram acontecendo, né? Assim, a coisa de querer estudar, de querer. Foram acontecendo. A ideia de ir para o exterior também foi um acaso, não foi uma coisa forçada. Não, este livro foi uma coisa muito jovial, né? Que teve essa importância crucial de me falar assim, olha, existem outras maneiras de viver. Isso é uma coisa muito importante. Não importa a idade. Bom, de jovem é mais importante ainda. Mas isso, com 70 anos, você pode descobrir que existem outras maneiras de viver. Você não precisa seguir um script. E isso é realmente maravilhoso. Este livro, além disso, ele tem o final dele, que é lindíssimo, que eu acho que é um texto que muitos de vocês já ouviram, embora vocês não saibam. Estou procurando aqui, tá? Ai, devia ter posto um post-it, né? É um texto lindíssimo, que muitos de vocês já passaram por ele sem saber. Vamos ver se eu acho. Se eu não achar, paciência. Vamos ver. Écolo. Longa é a arte, breve é a vida, difícil o juízo, fugaz a ocasião. Quem nunca ouviu essa frase? É lindíssima, essa frase é deste livro. É uma carta que o William Meister recebe quando ele termina os anos de aprendizagem dele. É uma carta lindíssima que sintetiza toda a ideia do livro, extremamente humanista, porque o Goethe era extremamente humanista. O Goethe também tinha esse problema, né? Muito autobiográfico. Ele tinha um pai que era juiz, que o fez estudar direito, né? Depois ele desistiu e partiu para a arte. Mas é um livro bem que tem muito da biografia do Goethe. Literatura é vida, porque ela é arte. É uma pobreza achar que a gente tem um comentário aqui do professor Dilson José. Sempre acreditei que literatura não se ensina, ela é transmitida por leitores apaixonados, nem todos os professores são. Literatura é arte é vivência, você tem uma experiência. Conhecer é conhecer um objeto, experimentar é viver. Tá? E o que o autor, o artista, o escritor faz é contar a experiência dele. Ó, um exemplo disso. Isso aqui é fruto de uma experiência, isso aqui é uma vivência, foi vivido algo e foi partilhado aqui para nós. Tá? Enfim, mas olha só, você consegue ver que no primeiro degrau da escada, antes de você falar de livros, tal, da tua trajetória, tal, você já falou do conforto cultural. Depois, a primeira obra que você traz é absolutamente associada à questão. E aí, há um conforto social. E aí você já passou por pertencimento, não pertencimento, ou essa sublimação do não pertencer. Assim, tá a fácil, tua coesão está se né? mantendo. Tá fácil, né? Tá fácil, né? Sim, agora, deixa eu perguntar outra questão. Quantas vezes você leu esta obra do Goethe? Eu não li esta obra, tá? Eu só li do Goethe o Fausto, aquelas coisas. O Fausto. O Fausto é uma obra mais madura do Goethe, né? Essa é uma obra bem mais jogada. Eu não sei te dizer o número de vezes, não, viu? Algumas vezes ao longo da vida. O número eu não sei te dizer. Eu não conto, mas algumas vezes ao longo da vida. Numa idade, aí, na verdura da idade, em que a gente é muito impressionável. Você dar uma coisa boa para o jovem que está ávido de receber boas impressões, tá? E já ter um contato com Goethe, que seja o Goethe da formação, mas Goethe é Goethe. Tá? Esse livro é muito lindo, tem trechos lindíssimos. É que assim, o nosso tempo é limitado, senão eu me colocaria a ler aqui para vocês alguns trechos lindíssimos desse livro. É muito bonito mesmo. É um livro muito bonito. As pessoas que gozam de um baú muito grande, que vêm aqui, têm que escolher as joias da coroa. Tá? Porque, enfim, é uma questão grave. Vamos ver, segundo degrau. Bom, O que mais nós vamos tirar desse baú aí? Seguindo a cronologia,
tá? Porque eu estou te contando, já que a gente está falando de vivências, eu tô sintonizando os livros importantes nos momentos importantes da minha vida, né? Então, eu fiz as minhas escolhas, eu já estou estudando psicologia e filosofia, foram 2 estudos muito importantes na minha vida. Você estudou filosofia e psicologia onde? Então, a psicologia eu comecei nas Salesianas, depois eu terminei na Faculdade Paulistana. Filosofia eu estudei na PUC e São Paulo? mestrado, né? Ou de onde? PUC, mestrado, São Paulo. Muito importante o estudo da filosofia, você pode fazer sozinho, é claro, mas a troca, né? A troca assim, eu não sou o mestrado, o doutorado, são coisas engessadas e tudo mais que não é muito do meu temperamento. Mas você não é acadêmica, minha cara. não, você é polímata demais para ser acadêmica. Não é muito Tem do meu uma temperamento. pessoa que te deixou um elogio aqui e falando que sigo essa escritora pelo Insta e pelo YouTube. Ela transmite o que citei, um amor pela literatura tão grande que seja ser transmissível. Sempre aprendo. Estamos aqui para aprender mais e mais. Obrigada. Tá? Muito obrigada. De coração. Para mim, falar de livro é o sentido da minha vida, é o grande prazer da minha vida. Mas eu estava dizendo, a minha profissão é profundamente solitária, né? Escrever é uma profissão muito solitária. Então, eu vivo me enfiando, mestrado, não sei o quê, para sair dessa solidão, né? Que é uma marca na vida dos escritores, né? A gente sempre quer se comunicar, aliás, essa pessoa que escreveu, né, que me segue e tal, grande prazer é esse, a gente conseguir chegar, né, até as pessoas que leem a gente. Então, às vezes eu vou nas escolas, porque as escolas adotam os meus livros. Quando as crianças vêm falar comigo sobre o livro que elas leram, e elas contam do jeito delas o livro, né, logicamente. Aquilo, para mim, é tudo que eu preciso, sabe? Como retorno da minha profissão. É muito importante. Então, é isso. O estudo de filosofia mestrado, não que eu seja uma pessoa que tenha vontade de me engessar, assim, porque eu gosto da vida mais criativa mesmo, mas às vezes eu preciso de um pouco de companhia, sabe? Para falar de livros, de filosofia. Então, é isso. Bom, então Mas já só um estou... detalhe que acabou passando. Você fez filosofia na PUC, aqui de São Paulo? São Paulo. PUC de São Paulo. Aí, estou estudando e dou de cara com quem? Montanha Mágica, do Thomas Mann. Bom, porque esse livro foi extremamente importante para mim. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, este livro teve uma importância porque a Montanha Mágica do Thomas Mann, ele chama o Hans Castorp, que é o personagem, é o herói, ele chama de pequeno herói. Ele começa apresentando, olha, o nosso pequeno herói é um rapaz singelo, embora simpático. Enfim, ele o coloca como um moço, o pequeno herói. O nosso pequeno herói, o Hans, ele sobe na montanha. Eu não sei quem já leu esse livro tem uma importância imensa na minha vida. Mas a gente tem que tomar cuidado, né, Vicente, para indicar esse livro. Eu indiquei para uma amiga, ela me ligou bravíssima, falou, pelo amor de Deus, 30 páginas subindo aquela montanha. A gente tem que tomar cuidado, porque ele tem esse ritmo. Então, quem tiver a fim de ler, é um ritmo muito lento, né? Que é um ritmo que eu adoro na literatura. Ele sobe na montanha e dá de cara com filosofia de altíssimo nível. Inclusive, tem 2 filósofos ali que se convidam para o duelo. Tão intensa que é o debate filosófico, intenso que é o debate filosófico entre eles. Amor, drogas, suicídio, tudo acontece no alto da montanha. Assim, descrito pelo Thomas Mann, que é um mestre, né? Assim, um mestre. Então tem cenas que o Thomas Mann descreve como ninguém mais consegue. A cena em que o primo dele se declara e a moça não é afim dele, né? É uma das cenas linda, né? Porque o Thomas Mann se afasta e descreve só o movimento físico deles. Ele de joelhos e ela fazendo assim com a cabeça. Quer dizer, uma coisa mágica. Que o Thomas Mann é humanista, né? Super humanista. Pois bem, você leu esse livro, Vicente?
O que acontece Sem com o o nosso livro, mas pequeno herói? O nosso pequeno herói está no alto da montanha, com a filosofia do mais alto nível possível. Quando ele desce da montanha, ele dá de cara com a Primeira Guerra Mundial. Bom, este livro, ele traz esse impacto para a gente. Né? A vida real, que é soberana, que às vezes passa por cima da gente. Né? É um livro profundíssimo, humaníssimo, que te confronta com o que há de mais atroz e mais grotesco na raça humana, que é a guerra. Né? Eu não pode dar muito spoiler, né? Porque eu já estou falando do final do que a livro. guerra é filha? Vou perguntar para a filósofa e seguindo a tua ordem de ideias, de valor. Pois é. Do que a guerra é filha, Vicente? Eu vou sugerir aqui que é filha do sectarismo, que é algo que você já conseguiu se libertar muito cedo. Olha Tá? a frase aqui. Zaratustra. Ah! Mas olha só, eu vou falar do Nietzsche. Esse livro é lindo e gigante em todos os sentidos, fórmula inquieta unida ao Zaratustra. É sim. Eu vou falar do Nietzsche no final. Mas este livro, A Montanha Mágica, é um livro que fala sobre tudo. Sobre tudo. E é muito simbólico, né? Essa coisa que você sobe numa montanha, conhece profundamente, né? Um humanismo profundo, uma filosofia profunda, e você desce da montanha e dá de cara com a Primeira Guerra Mundial. Coisa mais horrível, né? Uma realidade que simplesmente te atropela. Né? E quantas pessoas geniais, brilhantes, que foram atropeladas por uma realidade absolutamente absurda. Né? Então, este livro, ele me comoveu muito, porque eu estava no alto da montanha e sendo atropelada, né, por uma vida real e tal, e sem entender direito. Então, foi um livro que me colocou na minha devida humanidade. Você estava na graduação nessa altura? Estava na graduação. Esse livro eu tinha uns, sei lá, 19 anos, por aí. Tá. Coisas boas. E me conta uma coisa, a gente pulou uma passagenzinha aí. Na tua casa, lá na tua família, você só deu um dado que vinha de uma família aventureira, que morou em vários lugares. Era costume ler as pessoas, seus pais, vocês têm irmãos, as pessoas do teu convívio familiar, eram leitores frequentes, assim, ou não? Leitores, super leitores. Meu pai é um sujeito muito moralista e tal, então ele só lê aquilo que... Mas ele é um sujeito extremamente culto, muito lido, muito lido. O meu irmão, desde muito pequeno, ele lia super interessante, sabe? É um engenheiro, meu irmão trabalhou muitos anos na Embraer, construindo aviões, né? Engenheiro. Cara brilhante, minha irmã, uma menina brilhante e tal. Não, liam muito, mas não esse tipo de literatura, né? Liam as coisas deles, cada um as coisas deles. Mas sim, uma família de Mas, de qualquer forma, ó, a prática da leitura, o exercício de ler, o exercício de concentrar, você já pegou esse fluxo inercial desde o berço. A leitura é exemplo, né? Leitura é exemplo, né? Aliás, isso é uma desde coisa... os 19 anos. Aos 19 anos, você já está consumindo Thomas Mann, aos 16 Goethe, tá? Enfim, você vai vendo que isso tudo como extracurricular. Isso é muito acima dos programas curriculares. Uma obra do Thomas Mann é muito mais do que uma faculdade de psicologia ou filosofia demanda para ler com verve, compenetrar, ter experiência reflexiva, tal, etc. Então, isso já é coisa que você está trazendo contigo desde longe. Quando eu vim para São Paulo, eu não sou de São Paulo, né? Eu morei em República, morei em pensão. Quer dizer, meus pais, quando eu vim para São Paulo, para a faculdade, meus pais me colocaram em pensão de freiras, né? Porque assim, de jeito nenhum. Falei, eu venho de uma família super moralista e tal.
E depois eu dividi no pensionato, nessa pensão que eu morava, eu dividia o quarto com uma bailarina, que é minha amiga até hoje, nós somos muito amigas, uma amiga irmã, bailarina. E a gente passava, quando chegava sexta-feira, que no sábado não tinha que acordar cedo, a gente virava a noite lendo, trocando pedaços de livro e tal. Quem lê gosta de falar sobre livro e gosta de trocar. Quem curte ler sabe disso. E quem curte ler também sabe a frustração que é não ter com quem trocar, né? A coisa da literatura e tudo mais. Então, Thomas Mann. Foi uma... Quanto tempo a gente ainda tem para falar dos livros, Vicente? Vai na tranquilidade, eu controlo aqui. Tá Vai bom? na espontaneidade Tá, aí. tudo bem. Então tá bom. Bom, Eu só vou te adiantar aqui que você está falando, tudo que você fala tem uma coerência cartesianíssima, eita. tá? E mesmo nos pequenos detalhes, nas pequenas interjeições, tá? Agora eu consigo te ver, tá? Então aí tem toda a questão de ver gesto, semblante, isso é relevante, tá? E você não está dando um pontinho sem nó. Ah, bom, Vamos para o terceiro degrau da escada aí. aqui falando das coisas que eu gosto. Deixa eu ver se eu fiz alguma anotaçãozinha. Bom, eu fiz uma anotação sobre o Thomas Mann, que mais ou menos sintetiza: o ser humano vive entre o céu e o inferno, né? Que seria o alto da montanha e a Primeira Guerra Mundial. E não tem nada entre no meio, tá? Ou é céu ou é inferno. Essa como eu defendo. Tá bom. Agora a gente vai saltar para um livro mais da minha idade, mais madura, bem mais madura, já morando fora e tudo mais, que é O Deserto dei Tartari, do Buzzati, Dino Buzzati. Bom, este livro para mim foi um livro muito marcante, muito importante. Eu li em italiano, por isso eu não tenho ele aqui, tá na Itália, mas eu fiz umas anotações para poder falar um pouquinho sobre esse livro que teve uma importância imensa na minha vida. Vou contar para vocês um pouquinho. É um livrinho fininho e tal, mas um livro denso, que tem um ritmo, quase que o ritmo da própria vida, que é o ritmo que eu gosto na literatura. O personagem principal se chama Giovanni Drogo. E o Giovanni Drogo, ele passa a vida inteirinha esperando por algo que nunca acontece. Isso é muito importante da gente pensar na própria vida. Existem dois grandes colapsos na vida humana. Um mais comum, que todos nós temos, que é quando a gente tem um plano, a gente traça um plano, todos nós, né? A gente organiza a vida, tenta organizar a vida e tal, a gente traça um plano. O que está escrito aí? Eu estou tentando ler. Ele está falando aqui, o professor de Gilson está falando de comentários sobre a Virginia Woolf, falando sobre os fluxos de consciência. Legal. Obra para maturidade, você invocou a maturidade, ele também está partilhando a perspectiva dele. Disso, né? Então, assim, eu acho que existem dois grandes colapsos. Só um detalhe, tá? Está aqui o Deserto dos Tártaros, aqui na minha mesa, que está no meu to-do list de março. Tá? E está entre as obras que eu venho selecionando para encaixar. Ela está encaixada agora para março. Este livro é lindo. Eu nunca li em português, eu li em italiano, que é a língua original dele, mas deve ser tão impactante quanto. Bom, dizia eu, existem dois grandes colapsos na vida humana. Um deles é quando a gente, que é muito comum, que a gente o tempo todo dá de cara com isso, que é que a gente está planejando as coisas e vem algum imprevisto e atropela o nosso planejamento, roda a gente e a gente vai dar do outro lado, em outra direção, em outra... Isso acontece o tempo todo na nossa vida e é um impacto ao qual a gente reage imediatamente, é obrigado a reagir e tudo bem. Mas existe uma outra coisa, esse outro grande colapso, que é esse mais difícil da gente perceber, que é quando a gente fica esperando algo que não acontece. Quando acontece algo que a gente não espera, aquilo aconteceu, a gente reage e reformula, recapitula a vida. Mas e quando a gente fica a vida inteira esperando algo que simplesmente não acontece?
como pensar isso ao longo da vida? Como, como a gente pode, ao longo da nossa vida, avaliar se a gente está vivendo, esperando algo, talvez não aconteça. E de repente a gente pode estar condicionando a nossa vida inteira a algo que talvez nunca aconteça. É impactante pensar isso. Para mim é impactante. Para vocês é impactante? Não sei para vocês que estão aí. Como é que é para vocês pensar que de repente a gente pode ter condicionado a nossa vida inteirinha a algo que simplesmente não vai acontecer? Como é isso? Eu vou acrescentar aí. É algo que você espera que meio você sabe que espera ou tá tão difuso que há um algo que nem o algo que é esperado é sabido? Tá? Lembra dos pingos caindo no quarto do protagonista. Olha o tempo ali. Enfim, olha o dado da concretude simbólica. Tá? E o Wilson Ah, que bonito isso que escreveram. Então, é isso. Às vezes a gente nem sabe, né? Que a gente está construindo a vida em cima de uma expectativa, né? Então, Qual a primeira palavra que eu destaquei tu aqui? Foi conforto cultural. O conforto cultural modula as nossas esperanças, as nossas expectativas. É o conforto cultural que já nos põe dentro de algumas roupas de previsibilidade. Meio você vai esperar isso não sei quando, você vai esperar aquilo. Tem um mínimo de estabilidade que vai dar. Tá? O conforto cultural também manipula os nossos próprios desejos, né? Manipula nossos desejos, manipula a nossa altitude vital completa. Você, a pessoa, a vida, as pessoas são vividas dentro do conforto cultural máximo, que não há possibilidade de um mínimo daquilo que estão querendo de mim. O que é para eu fazer? A pergunta, uma caneta na minha mão, é difícil para muita gente. A questão é, eu devo dizer o que culturalmente diante de uma pergunta? Entenda? Isso é um dilema sério. Tá? E você leu faz quanto tempo esta obra? Essa obra eu li faz uns 10 anos. Eu tenho 46 anos. Eu li faz uns 10 anos, mas essa obra eu li algumas vezes, viu? Foram diversas vezes que eu li. Foi uma obra relida muitas vezes. Você já estava numa maturidade, você já devia estar escrevendo, e aí eu quero instigar uma pergunta. A escrita para você, ela é uma mitigação de uma espera? Não. Eu nunca achei que fosse viver como escritora. Eu nunca achei que fosse viver como escritora. Eu sempre achei que exatamente porque eu venho de uma família que não acha que isso é jeito de viver, entendeu? Eu venho de uma família com profissões muito estabelecidas, né? Então eu tive consultório como psicóloga. A escrita, ela foi uma coisa que aconteceu na minha vida, uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Eu sempre escrevi, né? Desde muito jovem, eu sempre escrevi e tal. Mas eu sempre achei que a escrita fosse ser uma coisa solitária na minha vida. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a escrita sair da solidão. Isso tem um pouco a ver, de certa forma, com o que o Dilson fala agora. Ser leitor nos deixa tão isolados que quando encontramos nossos pares, acabamos ficando eufóricos. É verdade. Uma passagem, a Carolina mencionou um pouco agora, a alegria dela em alguns encontros. Assim que ela falou de todo esse processo de passar ao largo do sectarismo, ser instigada a esses ensinamentos, talhures, etc. Ela falou da solidão, o peso da solidão, mas que ela tem alguns encontros, e que esses encontros são absolutamente cheios de vitamina, revitalizam, tal, e etc. Tá? E esbarra muito nisso. E olha as obras que a marcam, ao contraste lá de quem subiu a montanha, depois com o pé no chão, e agora de quem está esperando. Ok, mas esperando o quê? Estou esperando.
Sim, mas qual é o objeto? Tá? E, enfim, eu li esta obra, tá, Carolina? Tá? E como eu li esta obra dela aqui, deu para eu entender muito. A rigor, que maturidade que está aqui. Se você pegar essas 3 obras, elas estão aqui, né? As três Tem uma última obras que eu obra estou citando. da qual eu quero falar, que é a obra mais atual da minha vida, meu livro de cabeceira, que eu leio. Olha, não passa. Eu leio sempre. Leio sempre. Tutte le poesia do Salvatore Quasimodo. É um poeta, é poesia, um livro de poesia. Eu amo poesia. Aliás, leiam poesia. Leiam poesia. Poesia Leiam poesia. é assim, a poesia, quando ela é bem feita, ela é uma lança. Ela vai direto na tua alma. Ela não deixa nada. Assim, ela te coloca, realmente, ela vai direto na tua alma. Ela te coloca em contato com você mesmo, em contato com a tua alma, em contato com a tua luz. E o Salvatore Quasimodo, que é esse poeta italiano, siciliano, ele tem uma capacidade de síntese. Ele tem uma mira. As poesias dele são muito impactantes para mim. São poesias que me revelam muito, sempre, de mim mesma, do meu entorno, da minha vida, das minhas escolhas, ou das não escolhas, porque a gente não vive só do que a gente escolhe, né? A gente também, às vezes, vive de não escolhas. Então, este é o meu livro, que eu diria assim, hoje, o livro que mais me acompanha. Eu leio muito, sempre, Desde quando você conhece essa obra? Essa obra eu conheci na Itália. Bom, não sei, deve ter uns. Também deve ter uns 10 anos que eu conheço essa obra. Bom, tem um monte de coisa. De cabeceira. Essa é a obra mais legal. E tem 2 autores, que eu quero falar dos autores em geral, que não vou falar de nenhum livro específico deles, mas de autores. Bom, um autor que maneja a língua portuguesa maravilhosamente bem, Saramago. Ele maneja o absurdo maravilhosamente bem. A língua portuguesa, a linguagem do Saramago. Para quem tem a língua portuguesa como língua madre, o Saramago é uma delícia. Ele é prazeroso mesmo de ler. E o segundo autor que eu gostaria de falar, que eu acho que tudo bem, mas eu acho que ele é importante em algum momento da nossa vida. Pode ser mais para frente, mas acho que todo mundo devia ler em algum momento, é o Nietzsche. Eu acho que o Nietzsche tem que ser lido em algum momento. Não precisa ser muito no início da vida e tal. E eu não acho que tem que ser lido com essa máscara, com esse protótipo de que ele é nihilista e tal. Eu acho que ele é um cara que questiona coisas que são pertinentes de serem questionadas. Ele, claro, questiona tudo, basicamente. Mas olha, que é muito rico, viu? É muito rico. Ele oferece... É muito rico. Há Então, de se refletir sobre o niilismo no sentido que ele propõe, seja para concordar, discordar, colher parte ou não, mas há de ser feita aquela reflexão. há de ser feita, exatamente. Sem a defesa em relação a isso. Com a proposta de questionar mesmo, né? Então, é isso. Eu acho que, assim, essas são as obras... Bom, foi muito difícil selecionar algumas obras para falar aqui. Foi super difícil para mim selecionar, porque tem muitas obras que eu gosto, mas eu acho que essas obras foram pilares da minha descoberta, do meu caminho, da minha história. Você começou falando de padrão cultural, conforto cultural, em que está lá o que é e o que é o nada. Depois você termina com o Nietzsche questionando se exatamente o nada é exatamente o que se diz que há. Tá? Tudo que você conversou aqui diz respeito à liberdade, com os bônus, com os ônus, essa solidão, mas é uma solidão que é dolorida em algum aspecto, mas também não dá para abrir mão dela. Mas beleza, mas tem alguns encontros de significação. Mas que contraste, o cara está lá em cima, na altura da montanha, com a grande filosofia, depois tem a Primeira Guerra Mundial. Então é tudo nonsense?
porque aquilo que tem sentido não está aqui, qual que é o nonsense? E a guerra, que é a grande fonte de valor, ou ela que é exatamente o desvalor. O que é nihilista? Fazer a guerra ou não fazer a guerra? Ou depende, enfim. Você traz reflexões extremamente grandes aqui. Então, a questão é a liberdade, desde muito cedo. Desde muito cedo você tomou o chacoalhão. E aí, vai te libertar ou não? É te libertar, num sentido aí mais com uma perspectiva reflexiva, etc. E esse problema continua. Continua. E aí, o livre tem que estar lá dando o cabo da liberdade. E você já tem maturidade, verve, agigantada para colocar a liberdade no sentido, ok, no limite a liberdade de significar, no limite a liberdade de eu colocar o sentido, atribuir esta semântica. Tá? E eu estou solitária, absolutamente. No ato semântico, tu é só tu. E que gostoso de vez em quando partilhar, ter essa amiga que você falou aí, a amiga que você partilhava madrugada, noite lendo, que alegria. Mas tem algumas aqui, outra ali, etc. Mas para a gente ainda explorar uma coisa que você falou aqui, mas a coisa ficou meio ali. De Itália, você tem quantos anos? 16 anos. 16 anos, tá? Entre E idas nesse... e vindas, assim, às vezes ficava metade do ano lá, metade do ano aqui, sempre entre idas e vindas e tal. 16 anos. Agora eu vou Enfim, de novo para a Feira de Bolonha, né? Que é agora lá em Bolonha. então, tem um elemento que você esbarrou aqui, não pertencer, não pertencer, não pertencer, ser escritora, ocupar da filosofia a sério. Tão sério que os níveis acadêmicos não dão cabo, porque o nível acadêmico, o ambiente acadêmico é de pertença, É e pertencimento. etc. Isso, você pertence ou você não pertence. Mas, enfim, isso é um traço característico, sectarista, coisa, etc. Mas para você que já abriu, conseguiu passar ao largo do sectarismo, tá? Você sabe que você é estrangeira. Não há um estrangeirismo. Esse estrangeirismo, e aí você apimenta as coisas assim, condimenta, digamos assim, entre meio viver em dois países, de tal maneira que há confortos culturais mais fluidos, mais, digamos, oxigenados, um pouco aqui, um pouco ali, pega um pouco daqui, pega um pouco de lá, não está tão. Eu não pertenço exatamente, nem aqui nem lá. Isso daí é uma ideia por trás do estrangeirismo bonita, que tem peso, mas é muito bonita. Porque no limite, eu gosto da metáfora de Platão, no limite a gente é estrangeiro mesmo. É. E quanto mais a gente estranhar, tá, mais essa liberdade vai acontecer. A liberdade é algo muito estranho, porque como eu proponho aqui, como eu vejo, eu interpreto que ela está presente em você, é um pé metafísico. É. Tá? Você não explica a liberdade materialmente. Você não explica a liberdade em termos dos meros egos, dos termos dos meros padrões. Ela é algo metafísico. Então, se é metafísico, isso é estranho para o mundo. É de uma natureza além do físico, sabe? Eu acho que é por aí. Então, essa própria questão de também a tua vida afetiva, prática, os desenvolvimentos das coisas está dividida em dois países, 16 anos é bastante tempo de vivência, tá? E a experiência de ser estrangeiro é muito rica. Ela pode ser dolorida. A experiência Tá? Eu de ser vivi estrangeira anos sendo estrangeiro. é Perdão? dolorida. Eu tenho muitas amigas estrangeiras, né? Acabo tendo, né? Até por causa das orquestras onde eu toquei, tem sempre muito estrangeiro e tal, né? E nós somos unânimes, porque eu também lá sou estrangeira, embora tenha a cidadania, mas na verdade o que te faz estrangeiro é a tua cultura, não é a cidadania. Não é um Eu tema tenho uma casa lá e jurídico, é tal. um tema essencial. Não é, eu tenho casa, tenho cidadania, tenho tudo lá, mas assim, eu nasci no Brasil, sou de cultura brasileira. A grande questão é que quando você vive no exterior por muitos anos e realmente você entende aquela cultura e respeita aquela cultura, porque é obrigação de um estrangeiro respeitar a cultura do país onde ele está, você fatalmente questiona algumas coisas da tua própria cultura.
Claro. Então, você nunca mais pertence a lugar nenhum. Você A passa rigor, você saiu da ilha para ver a ilha, tá? é, Mas dentro do... você passa a ser um eterno navegante. É como eu me sinto na vida. Eu me sinto uma navegante. Eu navego. Eu gosto do termo estrangeiro, mas para usar a mesma sequência que você está colocando aí de navegante, tá? Mas talvez, mais que estrangeira, eu já não sei tantos dados, tá? Mas mais que estrangeira, você tem uma outra questão, que é o cosmopolitanismo, uma coisa cosmopolita. Dentro do que você está contando aí, talvez você já goza da cultura cosmopolita. E aí, quando a gente tem que voltar o bairro da gente, para o ninho, e que não há gente, inclusive, para partilhar, que entende empaticamente o que você vai dizer, que você vai partilhar, é muito complicado. Mas esse é um drama do livre. Se a tua liberdade também se expressou por esse trânsito cosmopolita, sem território físico, sem território cultural, ok. Mas se a liberdade tivesse se expressado por assunções de risco de um tipo de coisa, por iniciativas de um outro domínio, etc. O peso do livro é que ele tem muito pouco como partilhar, porque a liberdade, as pessoas fogem dela assim imensamente, não reconhece, mas está o dia inteiro fugindo. Tipo, e aí como você meio que começou, e o teu discurso, aí você, quando você é livre, você necessariamente é estrangeiro. Uma frase que eu gosto demais, que é do Louis Lavelle, quando ele diz o seguinte: quando alguém começa a se bastar, o ser livre, no mínimo ele vai perdendo apoio. Ele vai perdendo apoio, vai perdendo rede de afetos, etc. Vai ficando muito Tem selecionado. uma E não frase, tem... olha, o mundo nos mora. Não, peraí, volta aqui a frase. O mundo nos mora. Ele é que nos estrangeira. Linda, né? Maravilhosa. Eu quero ir para uma rota de fecho, assim, e aí eu quero fazer uma conclusão. Que idade você tinha quando você escreveu O Pássaro? Eita, não, deixa eu ver. O pássaro. 30. Eu acho que 32 eu tinha. Ok. Não era uma piveta da praia, mas aí você já estava entrando num outro ciclo da fase adulta. Agora, vamos lá. Bom, o que O eu acho conto... que assim, que eu quero falar para quem está ouvindo a gente, que para mim o que é a literatura e que eu acho que é um jeito legal de encarar a literatura como uma mão estendida mesmo para a vida, sabe? É uma mão estendida para a gente. A literatura sempre pode nos ajudar. Ela é uma mão que está sempre estendida. Ela sempre pode, qualquer que seja o seu problema, a literatura é uma mão estendida. Ela vai te ajudar. É isso que... Como você disse aqui, leia a poesia. E, enfim, ela costuma resolver e tal. Há uma questão de valor que é tua. Isso é você. É seu. Você casou com a liberdade. Ponto. Esse é um casamento que você tem. Você está casada com a liberdade. Tá? Se ela vai se expressar por esse jeito, por aquele, por não sei o quê, enfim, é outro assunto, como ela vai ser concretamente realizada. Mas o que te move é uma vontade inegociável de ser livre. Ponto. Intelectualmente, afetivamente, espacialmente, etc. E tanto isto é presente que você pratica um dos atos mais livres que há, que é a produção. Você criação propriamente, você cria. Você está criando os livros. Isso é o máximo que você pode fazer com a liberdade. É pôr de si efeitos. Esses efeitos que você põe, seja pela tua escrita, pelos seus livros, pelos seus conteúdos, etc., é o máximo possível de liberdade, porque ele é a garantia da não conformidade. Quase todo o não livre, ele tem que entrar em padrão de conformar a isso, conformar aquilo. Ele não cria, ele reproduz. Reproduz outra determinação, etc., que está tudo dentro daquela sacola lá, daquele saco, que na minha opinião é um saco maldito, mas é um saco majoritário, que é o saco do sectarismo. O importante é estar conforme, pegar uma forma. Então você não traz de si.
Então, a própria liberdade que você narra em tudo que você falou aqui, de literatura, tudo que você falou de trajetória biográfica, é detalhamento da questão, como é que eu faço para ser livre. Bom, É, e, enfim, assim, essa é a grande questão também. a liberdade é uma questão na minha vida, claro, importantíssima, mas não uma liberdade agressiva, uma liberdade verdadeira, né? Liberdade não é Então, agressiva. Se a liberdade é agressiva, é poder, é outro é assunto. outra coisa, é uma busca mesmo, que inclui amor, que inclui tudo. Mas a grande questão da liberdade no trabalho, por exemplo, Vicente, é que quando você trabalha com criatividade, e aí eu quero falar isso até para as pessoas que estão ouvindo a gente, para que não tenham medo, né? Porque a criatividade, ela gera insegurança, porque você não sabe, é uma coisa nova. Você não sabe se aquilo realmente tem valor, se é pertinente, se vai chegar até o outro. Isso é uma grande preocupação que eu tenho, porque quando você trabalha com criança, livro para criança, a minha grande preocupação não sou eu, se eu vou ganhar prêmio, que isso aí não interessa, interessa assim. E aí, eu vou conseguir chegar até a criança? A criança, eu vou conseguir ajudar essa criança de alguma maneira? Então, quando você trabalha com liberdade, com criatividade, a insegurança é parte da história e tem que encará-la. Não pode deixá-la te travar, você tem que encarar, porque é tudo. E isso, assim, eu tô falando do meu trabalho. Mas veja bem, para todos que estão aqui com a gente, tal, sentados nessa sala com a gente, tudo na sua vida, tudo que você for, um amor, um afeto, tudo que você for fazer de novo, de criativo, você vai encarar o medo, a insegurança, porque é parte da coisa. Encare, não tem Liberdade é problema. a casa do medo. Oi? Só que a liberdade é a casa do medo. Isso é uma frase do Dostoiévski, mais ou menos. Exatamente. Agora, você não pode paralisar porque tem medo. Encare. Mas assim, nas pequenas coisas, eu não estou falando de coisas grandes, não. Pequenas coisas no seu cotidiano. Lembra disso que a gente está falando aqui. Talvez eu esteja com medo porque eu estou fazendo uma coisa diferente. Não tem problema, faz com medo mesmo, faz. Só que o Goethe te ajudou lá na verdura de 16 anos, que pôs esse recadinho no teu ouvido, vai com medo. Qual o problema? Exato. O Goethe e todos, porque, repito, a literatura é uma mão estendida para a gente. Caríssima, nós temos um problema. Tem. A literatura é uma mão estendida, mas ela não estica o tempo. O tempo cronológico está correndo. Nós temos Que pena, 5 tá tão minutos. gostoso o bate-papo com vocês aqui. Sim, isso aqui é um encontro de almas gostoso. É muito gostoso o encontro de almas. E o livre adora encontrar outra alma livre, regozijar, etc. Só que o tempo urge e nós temos 5 minutos, a live vai cair. 4 minutos, Descemos da precisamente. Tá? montanha, Eu, então. eu quero dizer o seguinte, parabéns, e a gente, quando vê uma alma livre, exercer sua liberdade, falar sobre ela, etc., isso é admirável, tá? Meus parabéns, tá? Eu já conheci uma obra tua, vou conhecer mais, com certeza. Você está convidada para voltar na Casa da Crítica. Muitas vezes, enfim, você tem aí, quem tem tantos dons, tem que dar uma distribuiçãozinha. Esse tempo é muito curto, então meus parabéns. Eu quero agradecer você, quero agradecer o público que está conosco, o público que vai assistir ao replay, tá? E eu passo a palavra para você, mas assim, tem que ser rota de fecho, porque em 2 minutos eu preciso desligar, tá? Tá bom. Senão a gente Então, perde o vídeo. descemos da montanha. Pessoal, muito obrigada por todos que vieram aqui nos ouvir. Muito obrigada pela companhia. Para mim, assim, realmente essa companhia de poder falar sobre livros, falar sobre literatura, é o que há de mais rico na minha vida. Eu tenho um canal para isso. Eu nunca na vida pensei em monetizar nada. Eu tenho para poder dividir com as pessoas e encontrar almas com quem dividir, né? Os livros, a literatura, a vida, a liberdade, as escolhas, os medos, por que não? Qual é o problema? Muito obrigada a todos. Vicente, muito obrigada pelo convite, de coração. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer imenso falar sobre literatura, livros e trocar. Obrigada a todos. Muito obrigada. Gente, um abração para todo mundo, tá?